Nesse curso, vamos trabalhar com o software de produção musical Cakewalk. Ele é gratuito, totalmente funcional, sem restrições de uso e pode ser baixado direto do site do fabricante. O link para download está disponível na descrição desse vídeo. Siga os passos apresentados no site e instale o programa. No mundo da produção musical digital, as ferramentas de software que são usadas para tratar e criar sons são chamadas de plugins VST, ou apenas plugins. Geralmente, os plugins são versões virtuais de equipamentos que existem fisicamente, como por exemplo, esse equalizador e sua versão digital em plugin. Basicamente, existem dois tipos de plugins: plugins de efeito e plugins de instrumento. Um plugin de efeito é usado para tratar um som que já existe, ou seja, ele não cria o som, ele apenas o modifica e o processa. Nesse exemplo, usei um plugin de reverberação, ou reverb, nessa caixa de bateria. Já um plugin de instrumento é a própria fonte do som. Por exemplo, esse plugin de piano pode ser programado para tocar as notas que eu quero na duração que eu escolher. Vamos conhecer alguns desses plugins. O primeiro plugin de efeito que vamos usar é o equalizador, também chamado apenas de EQ. Para este exemplo, usaremos esse áudio de um piano elétrico. Vamos ouvir um pouco o som original da gravação. Muito bem. Agora, vamos inserir um equalizador nesse mesmo canal. É só ir aqui nessa caixinha do lado em que se lê Áudio FX e escolher na lista abaixo. Para esse exemplo, vamos usar o equalizador Sonitos. Clique para pegar o equalizador e colocar na seção de efeitos do canal em que está nosso exemplo. Pronto, o equalizador já está inserido no canal. Um equalizador permite que a gente aumente ou abaixe determinadas frequências de um som. É como um controle de volume seletivo para cada faixa de frequência. Por exemplo, vou puxar essa bolinha número 2, que está situada numa faixa de frequência entre 62 e 125 Hz, uma região de frequências graves. Vamos ouvir. Perceba que enquanto eu puxo a bolinha para cima, o controle de ganho aumenta, ou seja, o volume dessa faixa de frequências aumenta, deixando o som mais grave. Eu também posso escolher a faixa de frequências mudando a posição horizontal da bolinha. Veja e ouça as frequências mudando e perceba a diferença nas características do som. Vamos ouvir agora as regiões médias e agudas. Ouça o som enquanto eu mexo na bolinha número 4, situada entre as frequências 500 Hz e 1 kHz. Essa é uma região de frequências médias. Agora, vou mexer na bolinha número 5, entre as frequências 4 e 8 kHz. Essas são frequências agudas. Agora vamos conferir outros controles do equalizador. O filter escolhe o formato da curva de equalização. Veja, por exemplo, a bolinha 3 enquanto eu mudo esse parâmetro. Esse outro parâmetro, chamado Q, define a largura da faixa de frequência escolhida. Ao aumentar o valor do Q, a faixa de frequências fica mais estreita e vice-versa. Veja a bolinha 4 enquanto eu aumento e diminuo esse parâmetro. Certo. Agora que conhecemos o equalizador, vamos usá-lo para tratar o som do piano. Vamos ouvir de novo o som original do piano com o equalizador desligado. Clique nesse botão para ligar ou desligar o equalizador ou qualquer outro plugin que estiver nessa seção.
Primeiro, vamos filtrar as frequências graves, ou seja, vamos cortar essas frequências, pois no caso de um piano tocando com outros instrumentos, como baixo e bateria, essas frequências acabam atrapalhando o som dele próprio e dos outros instrumentos presentes. Vou usar a bolinha 1 com o tipo de filtro High Pass e fazer o corte enquanto ouço a gravação. Acho que aqui em 80 Hz está bom. Ouça a diferença quando eu ligo e desligo o equalizador. Perceba que as frequências que eu cortei não mudaram as características principais do som do piano, apenas deixaram um som mais limpo, sem frequências muito graves que acabam embolando o som. Agora, vou usar a bolinha 3 para procurar outras frequências na faixa dos médios que atrapalhem o som do piano. Primeiro, vou aumentar o ganho e aumentar o parâmetro Q até a largura da faixa ficar mais estreita. Agora, vou ouvindo o som enquanto passeio pelas frequências, até achar o ponto em que sinto que a frequência atrapalha o som. Acho que aqui em 430 é um ponto que pode ser mais baixo. Vou diminuir o ganho por volta de 6 decibéis. Vou ouvir comparando com o equalizador ligado e desligado. Para finalizar, vou usar a bolinha 6 com esse tipo de filtro e aumentar 2 decibéis a partir de 5.000 Hz. E mais uma vez, vamos ouvir alternando entre o equalizador ligado e desligado. Perceba que o som está mais definido. Você pode procurar outras frequências que atrapalham ou ajudam o som dessa mesma forma, em qualquer instrumento ou voz. Lembre-se que cada gravação vai ser diferente, e essas frequências variam de gravação para gravação e de instrumento para instrumento. Outra ferramenta muito usada para tratamento de áudio é o compressor. Um compressor serve para controlar a dinâmica de um som. Basicamente, ele vai diminuir o volume de um som usando como referência um nível pré-definido e atuando a partir de um tempo determinado de começo e fim. Pode ser um pouco complicado de entender o conceito de compressão no começo, mas não se preocupe. Com o tempo, você começa a perceber as nuances da compressão e como ela pode ser usada a seu favor. Como exemplo, vamos usar esse som de bumbo. Ouça o som original. Assim como fizemos com o equalizador, vamos até essa janela na aba Plugins e aqui em Audio Effects. Na pasta Dynamics, vamos escolher o Sonitos Compressor, clicar e colocar aqui na caixinha de FX. Para esse exemplo, vamos desabilitar a função Limiter. O primeiro passo é ajustar o Ratio, que significa razão, ou seja, é uma proporção entre dois números. Como exemplo, se colocarmos aqui 4:1, isso significa que a cada 4 decibéis que o som passar de um certo nível de volume estabelecido, ele vai deixar passar apenas 1 decibel dos 4 originais. E como estabelecer esse nível? Aqui entra o parâmetro Threshold, que quer dizer limiar. Vou tocar o som e vou ajustá-lo até que o compressor comece a atuar. Para esse exemplo, vou deixar o threshold em menos 30 decibéis. Observe que o mostrador GR, que mostra a redução do ganho, está batendo por volta de 17 decibéis. Agora, vamos modificar o parâmetro Attack, que vai definir o tempo que o compressor vai começar a atuar logo depois que ele atingir o nível do threshold.
Por exemplo, se eu colocar aqui 70 milissegundos, isso quer dizer que o compressor vai começar a atuar 70 milissegundos depois que o som atingir o nível do threshold. Uma dica para ouvir o tempo do ataque é colocar o nível do threshold bem baixo e começar a variar o tempo do ataque. Agora, vamos modificar o parâmetro release, que quer dizer liberar. O release é o oposto do ataque, ou seja, ele define o tempo que o compressor leva para deixar de atuar assim que o nível do som ficar mais baixo que o nível do threshold. Esse é o parâmetro mais difícil de se ouvir, e o mostrador gráfico de redução de ganho é muito útil para entendê-lo. Observe o mostrador enquanto eu mudo o tempo do release. Perceba agora o compressor atuando quando colocamos um tempo de release muito longo. Nesse caso, isso seria prejudicial, pois a compressão de um bumbo anterior afeta o volume do próximo bumbo. Uma dica geral: use tempos de release curto para instrumentos percussivos. Para elementos com notas mais longas, como voz ou cordas, é possível deixar o release mais longo. Para esse exemplo, vamos ajustar o release em 75 milissegundos, o que significa que o compressor vai deixar de atuar 75 milissegundos depois que o nível do áudio ficar mais baixo que o nível do threshold. Agora, vamos ver e ouvir a comparação entre o som original e o som processado pelo compressor. Para isso, vou usar a opção Congelar a pista, que vai processar o áudio modificado pelo compressor e mostrar no gráfico de onda o áudio depois de processado. Clique nesse botão para congelar a pista. Agora, usando os comandos Ctrl+Z e Ctrl+Y, podemos comparar vendo as diferenças do som original e o som processado. Observe que o começo do som não se altera, por conta do tempo de ataque. Só depois do tempo determinado pelo ataque, o compressor começa a atuar. Perceba que a partir desse ponto, o volume ficou mais baixo pela atuação do compressor depois do tempo de ataque. Agora, vamos comparar ouvindo o som original e o som processado. Para começar, vamos desligar o compressor nesse botão, ouvir o som original sem compressão e ver o volume aqui nesse mostrador do canal. Está batendo em menos 3,4 decibéis. Agora, vamos ligar o compressor de novo. Ouça e veja o nível de volume. E para comparar melhor, vamos ouvir alternando o compressor ligado e desligado. Como dá para perceber ouvindo e vendo no mostrador, o volume baixou. Está batendo em menos 5,3 decibéis quando o compressor está ligado. Isso significa que temos uma diferença de 1,9 decibéis que perdemos em volume com o uso do compressor. E é aqui que entra o último parâmetro do compressor que vamos ver nesse vídeo, o gain, que significa ganho. O gain vai aumentar ou diminuir o som depois de ter sido comprimido. Ou seja, se quisermos, podemos recuperar aquela diferença de 1,9 decibéis que perdemos durante o processo de compressão. Vamos fazer isso. O gain vai atuar depois da compressão, ou seja, ele vai aumentar o volume depois do som ter sido comprimido. Veja que depois de aumentarmos o ganho, estamos batendo nos mesmos menos 3,4 decibéis do som original. E agora, o mais importante de tudo isso, o som. Vou alternar entre compressor ligado e desligado para percebermos melhor. A diferença é sutil, mas perceba como temos a percepção de ouvir o som um pouco mais alto, mais controlado e definido. Concluindo,
Temos o mesmo nível de volume, mas temos a percepção de ouvir um som mais alto. Essa é apenas uma das características que um compressor pode modificar no som. Experimente em elementos com características diversas e modifique os parâmetros e perceba como um compressor pode deixar o som mais quente e mais orgânico. Mas como todo processador de áudio, ele também pode causar efeitos indesejados ao seu som se usado de forma não coerente. Veja na parte final do vídeo alguns outros instrumentos sendo processados por compressores. Algumas observações finais sobre compressores. Apesar da grande maioria ter os mesmos parâmetros citados anteriormente, cada modelo de compressor é diferente, podendo ter mais ou menos parâmetros e comprimindo de formas diferentes. Use os números dos indicadores como referência, mas considere que nem sempre eles mostram exatamente o que está acontecendo. Então, treine seu ouvido para tomar decisões em conjunto com o que você está vendo. Agora, vamos falar de dois efeitos de ambiência. O primeiro deles é o reverb, e o próprio nome já indica que ele trabalha com a reverberação do som. O efeito de reverb simula o comportamento do som quando tocado em diferentes ambientes, como um salão, um teatro ou uma catedral, por exemplo. Vamos ouvi-lo em ação para entender. Usaremos esse áudio da caixa de bateria para esse exemplo novamente. Ouça o som original. Agora, vamos colocar o reverb sonidos no canal, como fizemos com os outros efeitos. Nesse vídeo, vamos focar em 4 parâmetros. O primeiro deles é o reverb, que é o volume do efeito de reverberação. Ouça o efeito enquanto eu mudo esse controle. Agora, vamos para o parâmetro Decay Time, que é o tempo que a reverberação vai durar. Ouça enquanto eu vario esse tempo. O próximo controle é o Room Size, que é o tamanho da sala que você está usando. Ouça as diferenças de ajustes e compare as características. Por último, temos um equalizador que vai atuar somente no efeito do reverb, ou seja, o som original não é afetado por esse equalizador. Esse equalizador funciona semelhante ao que já vimos anteriormente nesse vídeo, mas ele só tem filtro de grave e agudo. O outro efeito de ambiência que vamos ver é o delay, que nada mais é do que um efeito de eco. O controle Tempo Sync define a referência de tempo que o plugin de delay vai usar. Man significa que teremos que definir o tempo manualmente dentro do plugin. Host significa que quem vai definir o tempo é a seção do Cakewalk, ou seja, o tempo vai ser 126 bpm, o mesmo da seção. E por fim, Off é uma opção cujo tempo é definido aqui nessa parte de cima em milissegundos. Para esse exemplo, vamos usar o Host para ficar em sincronia com o compasso e o tempo da caixa. Nesse controle Factor, escolhemos as subdivisões do compasso. O próximo parâmetro que veremos é o Mix, que define o volume do efeito em relação ao volume original. Ouça enquanto eu mudo esse controle. Já o feedback controla o número de repetições que o delay vai gerar. Também temos um equalizador com um filtro de frequências graves e outro de frequências agudas, que atuam apenas no efeito, não no som original.
E por fim, se quisermos alterar os parâmetros de forma diferente em cada lado, podemos desabilitar o botão Link. Tanto o reverb quanto o delay podem ser aplicados em vários instrumentos, vozes ou efeitos. Não há regra. Eles podem ser usados apenas como um efeito sutil para passar a ideia de que vários instrumentos diferentes estão compartilhando o mesmo espaço, como podem ser usados de forma mais acentuadas, como se fossem um efeito especial, dando destaque a um determinado elemento da música. Agora, vamos conhecer os plugins de instrumentos. Vamos começar programando um piano elétrico. Na janela de efeitos, vamos escolher a opção Inserir instrumentos virtuais nesse botão. Clique na pasta Piano e, em seguida, clique 2 vezes no SI Electric Piano. Vai abrir essa janela. Deixe desse jeito e clique OK. Temos nosso canal com o piano inserido aqui. Vamos expandir a track puxando aqui embaixo. Clique nesse ícone para visualizar o plugin. Clique nas teclas e ouça o som. Plugins de instrumento podem ser acionados por controladores MIDI, que podem ser em forma de teclados, botões e faders. No caso desse vídeo, vamos fazer o arranjo do piano usando nosso mouse e um teclado virtual dentro do Cakewalk. Feche a janela do plugin e clique 2 vezes aqui no canal que estamos trabalhando. Veja que aqui embaixo apareceu o rolo de piano, nosso teclado virtual. Clique 2 vezes para abrir essa janela. Clique com o mouse e as teclas do piano para ouvir o som. Use o botão esquerdo para programar as notas. Podemos mudar a duração de cada nota com essas flechinhas. E também a posição. Podemos deletar as notas com o botão direito do mouse. Vamos fazer um arranjo simples para usar de exemplo. Pronto. Agora, puxe aqui embaixo da tela para termos acesso ao controle de velocidade. A velocidade é a força que a nota é tocada. Vamos dar uma variada na velocidade de algumas notas para o arranjo ficar mais orgânico e natural. Também podemos mudar sutilmente o tempo de cada nota para ficar ainda mais natural. Note esse botão chamado Snap, aqui em cima. A função Snap define que as notas ou clipes de áudio na sessão se movimentem apenas nas subdivisões do compasso da sessão, também chamado de grid. Desabilitando o Snap, podemos mexer livremente na posição horizontal das notas. Veja. Agora que o arranjo está pronto, vamos voltar para a visão normal da sessão clicando 2 vezes aqui embaixo. Vamos ligar o Snap de volta e duplicar algumas vezes esse clipe, usando o comando Ctrl D. Com o arranjo pronto, vou salvar minha sessão para não correr o risco de perder meu trabalho. Aperte Ctrl S e escolha um nome, por exemplo, Sessão Exemplo 1. Agora vou transformar esse canal MIDI em um canal de áudio normal. Farei isso para facilitar meu trabalho na mixagem, visualizando as ondas sonoras e também para não ficar dependendo de um plugin MIDI para ter o arquivo de áudio pronto. Para isso, selecione o canal aqui nesse número, escolha aqui a opção Pistas, Exportar para pistas,
e marque o canal que você quer exportar. Se o canal já estiver selecionado anteriormente, já vai estar marcado. Aperte OK. Pronto. A pista de áudio exportada aparecerá aqui embaixo. Uma dica: sempre que fizer uma mudança considerável na sua sessão, como a que fizemos agora, vá em Arquivo, escolha Salvar como e salve sua sessão com outro nome. Por exemplo, se antes a sessão chamava Sessão Exemplo 1, agora salve como Sessão Exemplo 2. Isso garante que você tenha um histórico do seu trabalho e não corra o risco de perder dados importantes durante o processo de produção, caso você queira resgatar ou alterar alguma coisa no futuro. Com o canal com áudio pronto e a sessão salva, podemos deletar esse canal MIDI com o arranjo do piano. Agora vamos fazer o arranjo de uma bateria. O processo é bem parecido. Vamos em Instrumentos, abrimos a pasta Drums e clicamos 2 vezes em SI Drum Kit. Clique nesse ícone para visualizarmos o plugin. Clique nas peças para ouvir os sons. Aqui embaixo temos controles de afinação, pan e volume de cada peça. Aqui em cima podemos escolher kits com sonoridades diferentes. Para esse exemplo, vou usar o kit Smooth e fechar a janela do plugin por enquanto. Agora, clicamos 2 vezes aqui para abrir o teclado virtual. Aperte as teclas e observe que cada tecla é uma peça da bateria. Cada plugin vai ter uma certa ordem, não existe um padrão. Nesse caso, temos o bumbo na nota C3 ou Dó3, caixa no D3 ou Ré3 e o chimbal fechado no F sustenido 3 ou Fá sustenido 3. Vamos fazer o arranjo da bateria ouvindo o arranjo de piano que fizemos anteriormente. Para facilitar, vou selecionar aqui em cima, nessas setinhas amarelas, 4 compassos para ficar em loop, ou seja, repetindo os mesmos 4 compassos. Também vou me certificar que esse botão aqui em cima esteja acionado. Agora, também vou variar a velocidade de algumas notas e também os tempos, assim como fizemos com o piano. Pronto. Vamos fechar o piano virtual clicando 2 vezes aqui embaixo, duplicar os clips e ouvir nosso arranjo. Lembre-se de salvar seu projeto com um novo nome sempre que uma grande mudança aconteça. Agora é um bom momento. Para finalizar nosso vídeo, vamos mostrar o arranjo completo, com baixo e cordas, usando os plugins disponíveis no Cakewalk e alguns processamentos que fizemos em cada canal.
É isso, esperamos que tenha gostado do vídeo. Para mais informações sobre a gente e nosso trabalho, acesse os links na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.